Alô, galera do Supermed. Então, dando continuidade às nossas aulas de botânica, né, falando de fisiologia vegetal, nós hoje vamos abordar um assunto bem interessante com o título de hormônios vegetais ou fito-hormônios. Tá? Vocês já devem ter estudado os hormônios, né, o sistema endócrino lá nos animais, né? Sabem que nos animais os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas, né? E eles são transportados pelo sangue, agem à distância nos órgãos-alvos, né? Nos vegetais também tem eles possuem também seus hormônios. Esses hormônios, eles são produzidos, o mesmo hormônio pode ser produzido em dois locais diferentes, pode agir de maneira diferente, tá? E são conduzidos pelo xilema ou pelo floema. São encontrados em pequena quantidade, mas indispensável para o bom funcionamento da planta. Tá? Então, esse é o nosso tema. Algumas questões de vestibulares, não muito rotineiramente, cobram esse tema, mas pode ser que apareça. Tá certo? Então, vamos lá. Então, para o desenvolvimento dos vegetais, é necessário os hormônios. E o que a gente classifica como desenvolvimento? O que a gente conceitua como desenvolvimento nos seres vivos? São aquelas modificações que vão ocorrendo do embrião até atingir a fase adulta, formar o indivíduo adulto. Esse desenvolvimento, ele depende de fatores ambientais, no caso dos vegetais, da luz, da água, da temperatura, dos sais minerais. A luz para a fotossíntese, para a floração, né? A água para a fotossíntese, para a temperatura ambiente para a ação das enzimas, tá? E os sais minerais, como nós já discutimos, são nutrientes, né, para as plantas, tem os macronutrientes e micronutrientes. Então, aqui são os fatores que influenciam no bom desenvolvimento da planta. Além disso, o desenvolvimento depende também da genética, assim como nos animais, tá? E depende de hormônios. Tá? E o que são hormônios? Hormônios são substâncias controladoras do desenvolvimento, certo? Então, quem controla o desenvolvimento, essas modificações aqui que a planta vai sofrer ao longo do seu desenvolvimento, né? São os fito-hormônios, hormônios vegetais. E em que eles atuam? Né? Esses hormônios atuam em três frentes. No crescimento, tá? Crescimento aqui a gente entende como multiplicação das células, mitose, alongamento das células, crescimento da célula em volume propriamente dito e aumento de número de células, tá? No crescimento atua um conjunto de hormônios conhecidos vulgarmente como auxinas, tá? No qual o mais conhecido é o AIA, o ácido indolil acético. Também atua no crescimento um fito-hormônio chamado de giberelinas, tá? E outro hormônio chamado de citocininas. Então, esses três hormônios, auxinas, giberelinas e citocininas, são hormônios que atuam no crescimento da planta. Na maturação do fruto, nós temos o etileno, o gás etileno. Tá? Ele atua na maturação e na redução do metabolismo nós temos um hormônio, a planta produz um hormônio chamado ácido abscísico, tá? Abscísico, esse ácido aqui, ele atua reduzindo o metabolismo da planta dependendo da época do ano, da estação do ano e do lugar onde a planta está, ok? Então, esses são os principais fito-hormônios que nós vamos conversar aqui, tá? São muitos não, você sabendo deles, você com certeza vai acertar as questões na prova. Ocorrência de crescimento no vegetal. Qual é o único tecido vivo do vegetal? São os meristemas, né? Então, o crescimento vai acontecer na germinação da semente, o embrião, né? A gente já viu a germinação, né? Numa aula anterior, mostrei para vocês até uma animação, né? O embrião vai dar origem a uma planta jovem. Então, lá na semente, processo de germinação e desenvolvimento do embrião, nós temos o crescimento do caule, tá? O crescimento da raiz e o crescimento dos ramos. As plantas jovens, que se originaram do embrião,
tá? Eles vão formar uma planta adulta. Então, lá na semente tem um embrião e depois de passado pelo todo o processo de desenvolvimento e de crescimento, vamos ter uma planta adulta, tá? E ainda temos os crescimentos das gemas que vão dar origem aos ramos e às flores, tá? As gemas apicais, gemas laterais, as gemas que vão formar os ramos e as flores. E o crescimento do ovário na formação do fruto, tá? Não sei se vocês lembram, a definição de fruto é o ovário desenvolvido após a fecundação da oosfera. Então, aqui nós temos os crescimentos, tá? Na germinação da semente, no crescimento do caule, raiz e ramos, crescimento de gemas, crescimento do ovário, tá? Qual é o processo, ou quais processos citológicos estão envolvidos no crescimento? A divisão celular, tá? Como eu adiantei para vocês, mitose. Aonde tem mitose, as células estão se multiplicando, vai ter o aumento do número de células, e esse aumento de número de células, ele é estimulado pelo fito-hormônio denominado de citocinina. Então, marca aí, ó, citocinina tem a ver com mitose, com divisão celular, com aumento de número de célula, tá? O que é a citocinina? É um fito-hormônio, é um hormônio vegetal, beleza? Que está relacionado ao processo de crescimento. E também, como eu disse para vocês, o aumento do volume da célula. Nós, quando falamos da célula meristemática, vimos que ela no começo ela é pequena, né, com vários vacúolos pequenos, depois ela vai se alongando, vai se distendendo. Então, a distensão celular, o aumento do volume da célula, o alongamento da célula, esse aumento do volume da célula, né, da distensão celular, ele é estimulado pelas giberelinas e pelas auxinas. Então, vai marcando aí, função das giberelinas e auxinas tem a ver com a distensão, é crescimento, mas é a distensão, não é aumento do número de células, é aumento do tamanho da célula. Quem é que tem a ver com o aumento do número de células? São as citocininas. Beleza? Então, nós estamos falando de crescimento do vegetal e relacionando aqui os dois tipos de crescimento citológico, tá? A divisão celular, que é estimulada pela citocinina, e a distensão celular, que é estimulado pelas giberelinas e auxinas. A citocinina e as giberelinas, elas atuam em vários pontos do desenvolvimento, tá? Vocês lembram o que eles fazem, né? Então, as citocininas são produzidas no meristema apical da raiz. Vocês lembram da parte da raiz? A raiz, aquela raiz padrão que a gente mostrou para vocês, tem a coifa, a zona lisa de crescimento. E ali naquela zona lisa de crescimento, logo em cima tem a zona pilífera, a zona dos pelos absorventes, e depois a zona das raízes secundárias, tá? E aqui nós estamos falando do meristema apical da raiz, aquela parte próximo da coifa. A coifa não é tecido, tá? É uma espécie de capacete que protege essa ponta da raiz, a região apical da raiz, porque ela está em constante divisão. Até falei para vocês sobre figuras de mitose, tá? Então, aqui nós estamos falando da citocinina, nós estamos falando do crescimento, né, do desenvolvimento lá onde que ela é produzida. Então, aonde que é produzida a citocinina? São produzidas no meristema apical, lá embaixo, na raiz, tá? Presta atenção. Nós já falamos de função no slide anterior e agora nós estamos falando do local da produção. E a giberelina, nós estamos falando desses dois fito-hormônios aqui, ó, tá? Aqui em cima, nós estamos falando desses dois aqui. As giberelinas são produzidas nas gemas ativas, aquelas gemas ativas, aqueles brotinhos que aparecem lá no caule e tal, estão ali, estão sendo produzidas as giberelinas. E nas sementes, semente também produz a giberelina, ok? Certo? Olha só, vamos voltar aqui para você ver. Então, olha, giberelina é responsável por quê? Pela distensão da célula. E as citocininas são responsáveis pela mitose. Aqui eu estou falando da citocinina,
Então aqui é mitose, lá na ponta da raiz é mitose, figuras de mitose. Quem estimula a mitose lá na ponta da raiz? Citocininas. E as giberelinas são produzidas na gema ativa, então essa aqui é responsável pela distensão da célula, pelo crescimento da célula, não pelo número. Aqui é número, mitose, aqui é só crescimento de volume, ok? Muito bem. A citocinina, ela é responsável pelo crescimento de raiz e de caule. Quem é que faz o caule e a raiz crescer? Citocinina, tá? Também a gema, que tem lá na plantinha, se transformar nas flores. Isso é por ação das citocininas. O ovário se transformar no fruto. Lembra que citocinina é o quê? É o crescimento, né? Fazendo o crescimento, tá? E retarda a senescência da folha, o envelhecimento da folha. Tem plantas que são caducas. Significa, em certa época do ano, decíduas, em certa época do ano, as folhas caem, tá? Tem outras que permanecem com a folha o tempo todo, como é o caso da gimnosperma, do pinheiro e tal. Mas então aqui quando a folha está caindo, tá? O envelhecimento da folha se dá por ação também da citocinina. Então a citocinina está relacionada com o crescimento da raiz e do caule, tá? Das gemas se transformarem em flores, dos ovários se transformar em frutos e no envelhecimento das folhas. As giberelinas, ela tem a ver com o crescimento da raiz e caule também, tá vendo ali, ó? Raiz e caule, tá? Gemas transformando em flores, também como a citocina. Vocês estão vendo aqui que essas duas funções, esses dois efeitos são parecidos, tá? Transformar o ovário em fruto também, tá? Se a gente aplicar a giberelina numa planta anã, ela vai crescer e adquirir o tamanho normal. Se nós aplicarmos a giberelina em planta normal, ela vai crescer e se transformar numa planta gigante, tá? Então, dependendo do estágio ou do tipo de planta, a giberelina atua dessa forma. Uma planta anã, ela é anã geneticamente, vamos supor. Mas, se ela for tratada com giberelina, ela vai crescer e ficar o tamanho normal. E se a planta tiver o tamanho normal e eu aplicar a giberelina nela, ela vai ficar uma planta gigante. Ok? E o desencadeamento da germinação. Tá? Então, o processo de germinação do embrião romper aquela parte que reveste a semente, o tegumento, para poder germinar, depende da giberelina. Ok? Então, aqui são os efeitos da giberelina na planta. A auxina. Esse grupo de fito-hormônios é o mais cobrado em prova. Tá? Então, a ação principal é o crescimento por distensão da célula. Ela não vai fazer a célula se dividir, vai fazer as células aumentar o seu tamanho, tá? Tipo de auxina. Tem o que é produzido naturalmente pela planta, como eu já disse para vocês, ele é conhecido como ácido indolioacético, ou indolacético, indolacético. Conhecido mais pela sigla do AIA. Isso aqui é natural, natureza que produz, tá? Mas o homem, depois que descobriu isso, ele também conseguiu fazer fórmulas em laboratório, sintético, tá? Então, nas formas sintéticas, tem um hormônio sintético equivalente ao AIA, chamado ANA, que é o ácido sulfatalênico acético, e um muito conhecido, né, é o 2,4-D, ácido 2,4 de cloro fenoxiacético. Tá? Eles têm a mesma ação do natural. A produção do AIA, onde que o ácido indolioacético, que é o principal, digamos assim, a principal auxina, tá? Quando falar de auxina, na maioria das vezes está falando de AIA, tá? A produção no embrião da semente, o embrião está lá dentro da semente, ele produz o AIA, tá? E nas gemas ativas, as gemas que estão rompendo para produzir um ramo ou produzir uma flor, tá? Tá lá havendo produção de AIA.
O transporte desse AIA, do ácido indolil acético, a gente diz que ele é polarizado. Tá? Lembra lá da pilha, tem o polo positivo e o polo negativo, né? Polarizado. Então o transporte é polarizado do AIA. De onde para onde? Do ápice do caule, aonde ele é produzido, para o ápice da raiz. Então é de cima para baixo. Ele é produzido lá em cima, na gema apical, e ele é transportado para a ponta da raiz, certo? Ele é responsável por quê? Pela distensão celular, a célula aumentar o seu volume, certo? A concentração do AIA diminui no sentido do caule para a raiz. Então, como é produzido no caule, vai descendo, vai se acumulando na raiz e vai diminuindo no caule. Então, vai diminuindo no sentido do caule para a raiz. Tá? Sensibilidade à auxina. Quem é que tem sensibilidade à auxina? Na raiz, a sensibilidade é alta, certo? Nas gemas laterais do caule, a sensibilidade é média e no caule, a sensibilidade é baixa. Então, sensibilidade da auxina. A raiz é muito sensível, tem uma alta sensibilidade. Nas gemas apicais tem média sensibilidade e no caule tem baixa sensibilidade. E pensa aqui que ele vai diminuindo no sentido do caule à raiz. Do caule para a raiz. Tá? Sensibilidade das partes da planta à auxina. A raiz tem crescimento ótimo com baixa concentração de AIA. Como ela é muito sensível, basta um pouquinho para ela ter um crescimento ótimo, certo? Pouquinho auxina vai fazer a raiz crescer bastante, tá? O caule tem maior crescimento com concentração alta de auxina. Então, para o caule poder crescer, tem que ter uma alta concentração de auxina, porque ele é pouco sensível, é médio sensível. A raiz é muito sensível, então ela precisa de pouco para crescer. O caule é pouco sensível, precisa de muito para poder crescer. Tá? As gemas laterais têm melhor desempenho com concentração intermediária, nem pouco nem muito. Esse é o ideal para as gemas laterais. E aqui tem uma coisa que vocês devem anotar aí no caderno de vocês. Altas concentrações de AIA estimulam o caule, porque ele tem baixa sensibilidade, e provocam inibição na gema da raiz, porque ela tem alta sensibilidade. Então, com alta concentração, a raiz fica inibida e o caule é estimulado. Olha aqui no gráfico, tá? Então, aqui nós temos a promoção do crescimento, tá? Aqui é o zero, tá? Aqui é o gráfico, tá? Então, raiz com pequena concentração, a raiz tem seu desempenho ótimo. O caule precisa de grandes concentrações para ter seu desempenho, seu crescimento ótimo. Tá? Porque ele é pouco sensível e a raiz é muito sensível. E as gemas laterais, elas têm sensibilidade intermediária. Observe que o ótimo para a raiz não faz nada com o caule, não estimula o caule. E as grandes concentrações lá no caule inibem as altas concentrações no caule, inibem a raiz a produzir alguma coisa. Então, no caule eu preciso de alta concentração de AIA, por quê? Porque ele é pouco sensível. Na raiz eu preciso de pouco, por quê? Porque ela é muito sensível. Então, isso é importante você anotar. A raiz tem crescimento ótimo com baixa concentração de AIA. O caule tem crescimento ótimo com alta concentração de AIA. E as gemas laterais têm crescimento ótimo com concentração intermediária de AIA. Talvez esse seja o gráfico mais importante para a gente na prova, tá? Pouca concentração de AIA na raiz estimula o seu crescimento, mas não estimula o caule. Alta concentração no caule
certo? Estimula o crescimento do caule, mas inibe o crescimento da raiz. Se tiver em alta concentração na raiz, inibe. Então vamos lá. Aplicação prática das auxinas. Então na agricultura, né, quando a gente faz agronomia, técnica agrícola, que vai fazer isso aí, a gente precisa então saber como aplicar isso. Vocês viram que existem auxinas que são sintéticas. Então, por exemplo, efeito dominância apical. Então, o ápice do caule produz AIA, que inibe as gemas laterais. Então, lá em cima, como chama no popular, lá no olhinho da planta, né, está ocorrendo uma grande concentração de AIA. E essa grande concentração lá no ápice do caule inibe a produção lá da gema apical. A gema apical não brota. Aí eu quero que minha planta ela dê uma copa bem formada, certo? Então o que eu vou fazer? Vou fazer a poda, a retirada do ápice. Então a poda é uma prática agrícola para fazer o quê? Eu tirando o ápice, aonde é produzido o AIA, certo? O que vai acontecer com as gemas laterais? Elas vão perder a inibição e vão desenvolver ramos, certo? Então eu vou ter uma planta com bastante ramos, tá? E essa é a função da poda. Vou fazer uma poda, uma das funções, no caso na agricultura, é que a planta fique mais baixa, com bastante ramo, para produzir bastante fruto, tá? Então, dominância apical. Se você ler alguma questão falando de dominância apical, está falando do quê? Está dizendo para você que a auxina produzida no ápice do caule inibe as gemas laterais de brotar. Se você tirar a gema apical, as gemas laterais, as gemas que vão formar os ramos laterais vão brotar. Ok? Efeito herbicida. Lembra lá daquela auxina sintética, o 2,4-D? Ela mata ervas daninhas, que chamava de invasoras, tá? Do grupo das dicotiledôneas. Esse herbicida, ele só mata plantas dicotiledôneas, tá? E atuam como herbicida. Então eu plantei arroz, plantei trigo e está sendo invadida por plantas que são dicotiledôneas, que estão roubando os nutrientes do solo, competindo com a minha plantação. Eu vou aplicar o 2,4-D e ele vai matar só as dicotiledôneas e não mata as monocotiledôneas, as plantas de folha estreita. Beleza? Formação de raízes adventícias. Isso aqui é muito importante para quem quer fazer mudas, tá? Então, a gente vai cortar ramos cortados ou pecílio de folha, produzem maior número de raízes adventícias quando recebe auxina. Técnica útil na obtenção de mudas. Então, alpoquia. O que é alpoquia? Eu vou lá no caule, tiro uma pequena revestimento lá do caule, descasco um pouco ele, pego uma estopa embebida com auxina e amarro naquela parte que eu raspei. E espero ali 1, 2 meses. Quando eu voltar lá, naquela parte que eu amarrei a estopa com auxina e tal, vai estar brotando raízes. Eu vou, corto aquela parte e já levo o ramo, aquele ramo grande já, para plantar lá na minha propriedade. Tá? Então isso é alpoquia, chama alpoquia, esse tipo de reprodução vegetativa. Formação de frutos sem semente, partenocárpico. Tá? Nós falamos do fruto, como a banana. A banana não é um fruto, é um partenocárpico. Por quê? Porque ela se originou de um ovário que não teve o óvulo, a oosfera fecundada. Então, ovários de flores que não foram fecundados, ao receber a auxina, desenvolve-se em frutos sem semente. Nós temos já no mercado, por exemplo, papaya, o mamão papaya, normalmente não tem semente. Então, ele é um partenocárpico. Normalmente, o pistilo lá da flor do mamoeiro é borrifado com a auxina e ele forma o fruto sem que tenha havido a polinização, não vai ter semente dentro. Tá? E a abscisão de folhas e de frutos, a queda de folhas e frutos. A abscisão seria um corte, né? Então, folhas velhas, são chamadas de senescentes, tá? Tem menor produção de AIA, o que provoca a formação de um meristema no pecíolo dessa estrutura. As células desse meristema têm fraca ligação, determinando a separação do pecíolo e a queda da folha.
Esse processo semelhante ocorre quando o fruto fica maduro. Ah, o fruto está maduro, caiu de maduro. Tá? Quem atuou lá, né, para que esse fruto caísse, né, foi a auxina. Tá? Então aqui, alguns efeitos da auxina. O mais importante que cai na prova, a dominância apical, a questão da poda, acho que ficou claro para vocês, né? E a questão da formação dos frutos sem semente, os patenocárpicos. Beleza? Mas é bom dar uma revisada em tudo aí. Vamos lá. Outros hormônios. Na planta também atua os hormônios. Ácido abscísico, conhecido como ABA, tá? Daqui para frente vou falar só ABA. É um hormônio da redução da atividade metabólica. Então vai diminuir o metabolismo da planta por algum motivo, ambiental ou própria idade, alguma coisa. E o etileno, o gás etileno, C2H4, que é o hormônio da maturação. É o hormônio que faz o fruto amadurecer, tá? É o etileno. Então, atuação dos ácidos abscísicos, ácido abscísico e do etileno. O ácido abscísico. Em alguns parênquimas, eles são produzidos da folha e dos frutos. Lembra do parênquima palissádico, parênquima lacunoso, tá? Qual é a função dele? Inibição do metabolismo. Vai diminuir o metabolismo da planta, tá? Impedindo a germinação da semente, certo? E fechamento dos estômatos. Essa inibição do metabolismo é geral para o fruto e para a semente, tá? Lá na semente vai impedir a germinação, tem aquele ácido, a gibberelina, que é responsável pela germinação, e esse aqui que inibe a germinação. E na folha, tá, o fechamento dos estômatos. Nós já vimos também como é que os estômatos se fecham e se abrem lá por transporte ativo, por causa da luz, da temperatura, do gás carbônico, não foi? E o etileno, tá? Ele é produção de combustão, tá? Queima, fumaça. Tá? Vários tecidos, com exceção da raiz, produzem o etileno. Então ele está relacionado ao amadurecimento do fruto, né? Acelera a senescência das folhas, a abscisão, e a floração em algumas plantas. Então você comprou um fruto verde lá na feira, não tinha maduro. Você pega um saco daquele de pão, aquele saco opaco, coloca lá o fruto lá dentro. Logo, logo ele vai amadurecer. Por quê? Porque quando você fecha ali, ele vai liberar o etileno e vai favorecer o amadurecimento. Se você for de sexta-feira na feira do produtor, uma feira dessa aí, você vai ver que as bananas chegam verdes lá do roçado, lá do campo. E eles cobrem com encerado preto as bananas. Aquilo é para acelerar o amadurecimento das bananas, principalmente, né, no caso aí, para quando você for comprar, ela está madurinha já, ok? Então, tá aí o conhecimento sobre os fito-hormônios, né, muito importante, e de vez em quando aparece alguma coisa na prova. Vamos ver algumas questões aqui. Da Faculdade Albert Einstein, 2016. Um pesquisador aplicou uma solução de auxina em pistilos de uma planta. Então, você lembra o que é pistilo? Tá? Então, pistilo é o órgão reprodutor feminino, tá? Onde tem lá o estigma, o estilete e o ovário. Então, ele aplicou a auxina, né? Em seguida, as flores dessas plantas foram protegidas para evitar a ação de agentes polinizadores. Depois de certo tempo, obtiveram-se frutos simples, quanto à origem carpelar, porém sem semente. Então, um partenocarpo, tá? Aplicou a auxina para obter o partenocarpo. A planta em questão é quem? Então, é uma angiosperma e o processo observado é a partenocarpia artificial, na qual a auxina promove o crescimento do ovário. É uma angiosperma e o processo observado é a formação do pseudofruto, no qual a auxina promove o crescimento de outras partes da flor? Não. Vai fazer o crescimento do ovário, a auxina atua no ovário, tá? Pode ser uma gimnosperma? Não, porque gimnosperma não tem fruto. Ou uma angiosperma? Não. Pode ser uma gimnosperma, angiosperma? Também não. Então, aqui é uma angiosperma e o processo de partenocarpia artificial que promoveu o crescimento do ovário, tá? Então, quando a auxina é aplicada em pistilo de flores de angiosperma, ela estimula o desenvolvimento do fruto sem semente.
processo conhecido como partenocarbia artificial. Segunda questão, apesar de não possuírem sistema nervoso, os vegetais são capazes de controlar seu desenvolvimento e crescimento de acordo com as condições ambientais e de reagir a estímulo como luz, gravidade e contato. Essa reação é comandada por hormônios vegetais ou fito-hormônios, cuja ação pode acelerar o crescimento, tornando as plantas anormalmente altas e descoloridas, com tendência a tombar, ou pode retardar o seu envelhecimento, além de bloquear seu crescimento no inverno em resposta às condições adversas. Então ele está falando de acelerar o crescimento, certo? Retardar o envelhecimento e bloquear o seu crescimento. Na hora da prova você tem que ficar atento a isso aqui. O que ele está falando? Está falando de 3 coisas aqui, ó, tá? De 3 partes do metabolismo da planta. Os fito-hormônios atuantes em cada uma das atividades resultantes das suas ações são, respectivamente, quem é que acelera o crescimento, quem é que retarda o envelhecimento e pode bloquear o crescimento no inverno. Então, quem acelera o crescimento são as giberelinas, lembra? Quem é que retarda o envelhecimento? A citocinina. E bloquear o crescimento, a ácido abscísico, porque vai diminuir o metabolismo, ok? Então a giberelina pode produzir gigantismo em plantas comuns, né? Lembra que eu falei que se a planta for normal, se eu aplicar giberelina, ela vai ficar gigante. A citocinina estimula a mitose, tá? Aumento por número de células e retarda a senescência das folhas. E o ácido abscísico reduz a atividade metabólica, né? Bloqueando o crescimento e produzindo principalmente em condições adversas, como o frio, a seca, quando vai baixar o metabolismo. Terceira questão. Há uma grande quantidade de notícias na mídia que divulga a ação de substâncias denominadas fito-hormônios ou hormônios vegetais. Dentre esses, destaca-se a giberelina, hormônio descoberto em plantações de arroz no Japão. Os risicultores, que são as pessoas que plantam arroz, observaram que certas plantas de arroz cresciam mais rapidamente que outras. O exame dessas plantas levou à conclusão que estavam infectadas por um fungo, pelo fungo Gibberella fungicoriae, produtor das giberelinas, substância também produzida de forma natural pela planta. Então observem, tem um fungo que produz esse fito-hormônio, mas a planta também produz. Tá? Mas a planta, lá o arroz que era infectado por esse fungo, crescia mais do que os outros, normalmente. Com relação ao hormônio referido no texto, assinale as alternativas abaixo. Promove o fechamento dos estômatos, a giberelina tem essa função. Promove o alongamento do caule dos gomos, estimula o desenvolvimento do fruto, promove a germinação de semente, induz a dormência das gemas e das sementes. A alternativa que contém todas as afirmações corretas é... Então, nós temos aqui a alternativa C, tá? Promove o alongamento do caule do gomo, tá? A 3, estimula o desenvolvimento do fruto. E a 4, promove a germinação da semente. A 1, promove o fechamento do estômago. O fechamento do estômago é determinado pelo ácido abscísico. Tá? E no 5 ele diz, induz a dormência da semente, da gema e semente. A giberelina quebra a dormência, ela não induz, ela quebra. Quebrar a dormência é fazer a semente germinar, a gema germinar. Ok? 4. Sobre a atuação dos hormônios vegetais, é incorreto afirmar que 0,1. O etileno induz o fechamento dos estômagos. Observe que isso sempre está colocado em questões, né? 2. O ácido abscísico bloqueia o crescimento da planta e também mantém dormência na semente. 4. A citocinina atua no amadurecimento do fruto e promove a abscisão foliar. 8. A giberelina promove a germinação da semente e o desenvolvimento do broto das folhas. 16. A auxina promove o alongamento celular e atua no fototropismo e no geotropismo. Sobre isso aqui nós vamos falar na próxima aula, tá? Então, nós temos como correto a 2, o ácido abscísico bloqueia o crescimento da planta e também mantém a dormência da semente, né, que é diminuir o metabolismo. A giberelina promove a germinação da semente, desenvolvimento de broto e frutos.
E a auxina promove o alongamento da célula. O etileno, o ácido abscínico, induz o fechamento, tá, do estômago na planta em condições de estresse hídrico. Não é? Ele não vai bloquear. Aqui não, ele diz que é o etileno. Não, é o ácido abscínico. E no 4 ele fala que a citocinina atua no amadurecimento do fruto e promove a abscisão foliar. Não, é o etileno que atua no amadurecimento do fruto e promove a abscisão foliar. É o gás etileno que faz o fruto amadurecer. Lembra lá do exemplo que eu falei de envolver o fruto verde com o saco de papel pardo. 5. As companhias de eletricidade normalmente realizam a poda das árvores existentes na cidade. Essa prática faz com que as plantas não cresçam em altura, e isso é percebido na configuração da copa. Tá? A copa é o conjunto de ramos, folhas e frutos. Assim, uma vez realizada corretamente, a poda de uma árvore, a copa não cresce em altura. A explicação para esse fator está contido no quê? Lembra lá da dominância apical, né? As gemas laterais conseguem crescer mais, pois deixam de ser inibidas pela auxina produzida na gema apical? Então, matou aqui a questão. É a dominância apical, tá? Então, falou em desenvolvimento de ramos laterais, é porque você fez a poda, tirou a gema apical ou eliminou a dominância apical, tá? Porque se tivesse a gema continuasse lá, os ramos não iam se desenvolver, ou se desenvolveriam menos, tá? Então, a extremidade do caule contém a gema apical, estrutura que produz auxina, hormônios auxinas, que inibe o desenvolvimento das gemas laterais, tá? Que a gente chama de dominância apical. A poda retira a gema apical, cessando a inibição das gemas laterais, favorecendo o desenvolvimento de ramos do caule. Essa questão eu mostrei para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos ler aqui como é que empregaram a teoria aqui na questão. Os hormônios vegetais atuam sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas. A principal auxina natural é o ácido indolil acético, AIA, produzido no ápice caulinar. Ele é produzido lá, lembra que ele é polarizado, né? Do caule para a extremidade da raiz, da extremidade do caule para a extremidade da raiz. Em folhas jovens e em sementes também, em desenvolvimento. O gráfico aqui ao lado demonstra o efeito da aplicação do AIA sobre o crescimento da raiz. Olha aqui a raiz, ó. Tá? Pequena concentração, a raiz se desenvolveu. E do caule. O caule precisa de grande concentração porque ele é pouco sensível e a raiz precisa de pouco AIA porque ela é muito sensível. Com relação ao demonstrado no gráfico, a função do AIA assinale o que for correto. 1. As curvas demonstram que a concentração ótima do AIA para a raiz é uma concentração suficiente para iniciar a estimulação do crescimento do caule. Isso aqui é suficiente para auxiliar ou precisa de mais? Isso aqui é o ideal para ela. E aqui para começar, ó. Certo? 2. O AIA é uma auxina, um hormônio do crescimento que promove o alongamento de células diferencial e funciona como regulador do crescimento vegetal. Verdade isso? 4. As curvas demonstram que a concentração mais alta de AIA não são capazes de inibir o crescimento do caule. Concentrações mais altas para cá, não inibe ou inibe? Quando aumentou demais, o que aconteceu com o crescimento do caule? 8. O gráfico demonstra que existe uma concentração ótima de AIA para o crescimento do caule. Entretanto, nessa concentração de AIA, o crescimento da raiz sofre inibição. O que acontece nessa concentração aqui? O que está acontecendo com o crescimento da raiz? Está lá para baixo. Então, nós temos aí como correto o 2. O AIA é uma auxina, um fito-hormônio de crescimento que promove o alongamento da célula diferencial e função reguladora, tá, dos vegetais. E o 8. O gráfico demonstra que existe uma concentração ótima para o AIA do caule. Entretanto, nessa concentração de AIA, o crescimento da raiz sofre inibição. O crescimento da raiz sofre inibição aqui. Tá? O 1 está incorreto porque as curvas demonstram que a concentração ótima de AIA para a raiz é insuficiente. Olha lá. Isso aqui é insuficiente para iniciar a estimulação do crescimento do caule. Está vendo? Ó?
E o 4 é incorreto, a curva demonstra que as concentrações mais altas de A e A, certo, são capazes de inibir o crescimento do caule. Pode ser demais também. Tá? 7ª questão. Também sobre o tal do gráfico que eu falei para vocês. Tá? No 2º Congresso Brasileiro sobre Mamona, foi apresentado um trabalho com o seguinte título: Produção de mudas de mamoeira a partir da estimulação de estacas pelo ácido 3-indolil acético e pelo ácido indolil butírico, o AIB. O AIA e o AIB são hormônios vegetais do grupo das auxinas. Eu falei para vocês que o mais famoso é o AIA, né? O gráfico a seguir mostra o efeito da concentração crescente de AIA sobre a raiz e sobre o caule vegetal. Então aqui, ó, foi aumentando a concentração do AIA aqui, ó. E aqui o estímulo positivo, ó. O que aconteceu? A raiz atingiu o máximo aqui, só que quando eu aumentei mais a concentração na raiz, o que aconteceu com o crescimento da raiz? Veio para a inibição negativa. Quando chegou nessa concentração aqui, ó, muito acima, né, da raiz, ó, aqui, ó, muito acima do ótimo da raiz, começou a estimular o crescimento do caule. Aqui atingiu o crescimento do caule. Quando atinge o máximo crescimento do caule, ó, a raiz está lá embaixo, a inibição dela. Tá? Aí se eu aumentar mais aqui os hormônios, o que vai acontecer com o estímulo do crescimento do caule? Vai cair. Então vamos lá para o que ele quer saber. Analise o gráfico e responda qual a relação entre a concentração de AIA no ponto B, aqui, e a taxa de crescimento do caule, da raiz do caule. Na raiz está inibindo e no caule está atingindo o máximo. No ponto B, a concentração promove o estímulo do caule e a inibição na raiz. Letra B. O AIA e o AIB são produzidos por qual tecido? Sua produção ocorre no meristema e gema das sementes ativas. Ok? Questão muito boa. Vamos para a 8ª questão. Há séculos, os chineses aprenderam que os frutos amadureciam mais rapidamente quando colocadas em câmaras onde queimava incenso. Isso também foi observado, por exemplo, em laranjas que produzem um gás, o qual promove o amadurecimento de bananas. Tais observações levaram os botânicos a suspeitarem da existência de uma substância gasosa liberada em processo de combustão e também pela planta. Tá? Porque tanto na combustão quanto na planta. Tal substância é produzida por todos os órgãos dos vegetais, com exceção das sementes. Favareto, Mercadante, Biologia, volume único, 2005, adaptado. Sobre o assunto retratado no texto, analise as afirmativas abaixo. 1. O órgão vegetal que não produz o referido gás se origina do óvulo fecundado. A semente, que é a única parte que não produz, se origina do óvulo fecundado. 2. O gás é a giberelina que estimula o crescimento da raiz da planta. 3. O referido gás é o etileno que atua no amadurecimento do fruto. 4. Os órgãos vegetais em destaque no texto, fruto e semente, estão presentes em representantes tanto de angiosperma como de gimnosperma. Gimnosperma não tem fruto, só tem semente. Então já dá para a gente matar aqui, dizer que a 1 e a 3 está correta e a 2 e a 4 está incorreta. A 2 está incorreta, o gás etileno, que atua no amadurecimento do fruto, não é a giberelina. E a 4 está incorreta porque as gimnosperma não possuem fruto. 9ª questão, a coluna à esquerda, no caso abaixo aqui, lista 2 hormônios vegetais, giberelina e auxina. E a coluna da direita, ficou aqui embaixo, funções que desempenham. Associa adequadamente a coluna da direita com a esquerda. Giberelina vai se associar com o quê? Auxina vai se associar com o quê? Promove a quebra da dormência na semente, regula a queda da folha no outono, inibe o crescimento da gema lateral. Então nós temos aqui o 1 aqui, giberelina, e os 2 aqui seguintes é para auxina. Tá? A giberelina é o hormônio vegetal responsável pela quebra da dormência das sementes.
E a auxina é o hormônio vegetal responsável pela queda da folha no fruto, pela dormência apical. E nossa última questão aqui diz o seguinte: fito-hormônios ou hormônios vegetais são substâncias orgânicas que atuam no metabolismo dos órgãos vegetais. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. 1. Para estimular a produção de raízes adventícias, pedaço do caule deve ser imerso em solução de ácido abscísico. 2. As citocininas promovem a dormência de gemas e de sementes, provoca o fechamento dos estômatos e inibe o crescimento vegetal. É essa a função da citocinina. 4. A técnica de poda usada em jardinagem consiste na retirada da gema apical, promovendo a formação de ramos laterais. Esse processo está relacionado à dominância apical controlada pelas auxinas. Estão vendo como isso aqui aparece bastante? 8. Os frutos patenocarpo podem ser produzidos por meio de adição de auxina e gibberelina no pistilo da flor. E 16. O etileno é produzido em diversos órgãos vegetais, espalha-se pelos órgãos intercelulares e atua no amadurecimento do fruto. Então nós temos correto aqui o 4, o 8 e o 16. O 1 está incorreta, por quê? Para estimular a produção de raízes adventícias, o pedaço do caule deve ser imerso em solução de auxina. Lembra lá da alpoquia. Incorreto 2, porque o ácido abscínico promove a dormência da semente, tá? Ele está dizendo lá que é a citocinina, tá? E provoca o fechamento dos estômatos e inibe o crescimento vegetal. Ok, galera? Então, um tema bastante interessante aí para a gente, tá? Como eu disse no início, não é um tema que costuma ser cobrado muito na prova. Nos vestibulares da Universidade Federal caiu uma questão ao longo desses anos todos sobre fito-hormônios, tá? Mas é bom estar preparado. Qualquer coisa que aparecer na prova, a gente seja capaz de resolver a questão. Beleza, galera? Então, até o próximo encontro. Fique em casa, fique bem. E faça os exercícios, leia um livro, resolva as questões, certo? E qualquer coisa nos procure. Bye, bye. Tchau, tchau.